Posso registrar ou patentear um método de ensino, de técnica cirúrgica ou uma ideia? Até onde posso ter direito de uso exclusivo sobre essas modalidades? Tudo bom, pessoal? Bom, para respondermos essas perguntas, precisamos ter em mente que para cada tipo de criação existe um tipo de proteção jurídica. Por exemplo, para o nome do seu produto existe o registro de marca, para um filme existe o direito autoral, para uma invenção nova, aí com atividade inventiva e aplicação industrial, existe a patente de invenção e por aí vai, né? Ou seja, como cada tipo de criação tem as suas peculiaridades, então existe um tipo diferente de proteção jurídica para cada uma dessas criações, né? Bom, a gente vai começar falando primeiro, né, sobre o que não pode ser usado para proteger um método ou uma ideia, para depois entendermos aí sim, né, o que pode ser feito e o que pode ser considerado como de uso exclusivo do seu criador, né? O que a gente deve fazer com uma ideia ou com um método para que você tenha aí direito de uso exclusivo. Logo de cara, a gente vê que ideias e métodos, no geral, não são patenteáveis, porque existe uma proibição clara lá no artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial, né? Como, por exemplo, no caso do inciso 3, que diz que não se considera como uma invenção, nem como modelo de atividade, os esquemas, os métodos comerciais, métodos contábeis, financeiros, educativos, publicitários, né, entre outros. Então, aí, via de regra, nesses casos, só poderíamos pensar em protegê-los por patente apenas se esses métodos estiverem combinados a algum produto e se essa combinação preenche os requisitos lá, né, da novidade, atividade inventiva, ou ato inventivo e aplicação industrial. Ou seja, se não tem essa combinação e nem esses requisitos, então não tem patente. Então você conseguiria a patente porque a invenção, o produto, o processo ou o sistema são patenteáveis e não em razão do método em si, né? Essa mesma lógica vale para uma ideia, né, dissociada de uma invenção. Então, por exemplo, imagine que você teve uma ideia brilhante, né? Mas não escreveu como você iria concretizar essa ideia de modo a que qualquer pessoa que lesse esse documento no futuro conseguisse reproduzir. Essa ideia, se não for colocada no papel, nem preencher lá os requisitos de patenteabilidade, não pode ser protegida por patente. Ou seja, uma ideia sozinha também não é patenteável. Então, voltando lá à questão dos métodos, né? Fica aí a pergunta. E se o método estiver inserido em um programa de computador? Como ficaria a proteção nesse caso? Isso é bem frequente, essa dúvida, né? Então, bom, se o produto for, na realidade, só um software, então não terá direito à patente, né? Porque a própria Lei da Propriedade Industrial proíbe a concessão de patente a programas de computador em si, ou seja, dissociados de um produto, processo e por aí vai. Então, no caso dos softwares isolados, tem lá a lei dos softwares, que na minha opinião é ainda mais vantajosa, né, do que a proteção por patente, já que o prazo de proteção é muito maior e o procedimento aí, via de regra, é muito mais simples. Então, concluindo, a gente percebe que não dá para conseguir direito de uso exclusivo sobre ideias e métodos sozinhos, né, por meio de patente. Então, fica aí mais uma pergunta. Eu poderia, então, ter direito de uso exclusivo sobre o meu método ou ideia por meio lá da Lei de Direitos Autorais? Essa mesma lei já diz lá no artigo 7º quais criações são passíveis de proteção, ou seja, têm direito de uso exclusivo, e logo de cara a gente vê que métodos e ideias não estão previstos nesse rol que é taxativo. E para piorar a situação de quem deseja ter direito de uso exclusivo sobre um método de ensino ou qualquer outro tipo de método ou uma ideia, o artigo 8º deixa claro que isso não pode ser protegido por meio de direitos autorais,
assim como procedimentos normativos, conceitos matemáticos, né, regras para realizar negócio e por aí vai. O STJ, inclusive, tem diversos julgados, né, nesse sentido, como, por exemplo, num caso famoso, em que se acusava um concorrente de plagiar, né, os métodos usados em um determinado projeto comercial, e o STJ entendeu que esse método, assim como todos os outros métodos, ideias, sistemas, projetos, planos de negócio, não têm proteção de direito autoral. Ou seja, não é exclusivo de ninguém, já que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. E conferir direito de uso exclusivo estaria inferindo o direito à livre concorrência. Por exemplo, não seria razoável que uma única empresa tivesse o direito, por exemplo, de executar um método de observação astronômica, ou um método contraceptivo, ou um método cirúrgico, né? Essa empresa teria direito de uso exclusivo sobre a exploração comercial dos produtos envolvidos, aí sim, envolvidos no método, né? Mas não sobre o método isoladamente. Então, para finalizar o vídeo, você teve aí uma ideia ou criou um método. E aí? Você teria direito de uso exclusivo sobre o quê? Bom, quanto ao método que você criou, você teria direitos autorais sobre os livros ou outras obras que você publicou explicando esse método, né? E você só terá direito de uso exclusivo sobre um produto ou processo que use esse método, desde que você consiga, aí sim, inserir esse método em uma invenção ou modelo de utilidade, né? E com isso consiga uma patente lá no INPI. Mas a patente é só para as invenções e modelos de utilidade, né? Não sobre o método em si. Ou seja, no final das contas, o direito de uso exclusivo sobre a execução de um método, né, ou simplesmente a aplicação de uma ideia, na verdade, não existe um direito de uso exclusivo sobre uma execução de um método, só sobre as invenções associadas a esse método, né? Também tem aquela questão das obras, né? Se você explicou um método por meio de um livro, ninguém pode copiar esse livro, né? Mas executar esse método, sim, poderia, né? Então é mais ou menos por aí, se você teve alguma ideia ou pensou em algum método. Nossa dica, escreva, você terá direitos autorais sobre aquilo que você escreveu. Se for alguma coisa envolvendo a área industrial, ensino ou coisa do tipo, pense em invenções para você associar essa ideia ou esse método a essas invenções ou modelos de utilidade, né?